Será que uma mulher está realmente atraída por você? Ou está apenas sendo educada e simpática? Quase todo homem já se fez essa pergunta pelo menos uma vez. Frequentemente ouvimos conselhos simples e populares. Se ela mexe no cabelo, é um sinal. Se ela ri de todas as suas piadas, significa que gosta de você. No entanto, a realidade é muito mais complexa. A verdadeira atração raramente é expressa de forma ostensiva e expressiva. Muito mais frequentemente, ela se esconde nos detalhes, em micromovimentos, breves pausas e olhares impossíveis de controlar completamente. A psicologia comportamental estuda há muito tempo os sinais não verbais. Os cientistas observam que, nos primeiros segundos de um encontro, uma pessoa inconscientemente absorve uma enorme quantidade de informações. Um cumprimento é mais do que uma mera formalidade. É o momento em que as emoções são expressas com mais clareza, mesmo antes que a máscara social seja ativada. Um sorriso, um olhar, a distância entre os corpos, a entonação. Tudo isso pode revelar muito sobre a verdadeira atitude de uma mulher. Quando uma mulher sente interesse, seu corpo reage mais rápido do que sua mente consegue processar tudo. Essas reações são quase impossíveis de fingir, porque ocorrem automaticamente. Por isso, vale a pena prestar atenção não a gestos chamativos, mas às nuances sutis. Elas podem ser imperceptíveis à primeira vista, mas, com observação cuidadosa, gradualmente se revelam em um quadro claro. Um dos sinais mais interessantes se revela em um sorriso. Um sorriso educado surge instantaneamente. É uma resposta social aprimorada ao longo dos anos. Sorrimos para conhecidos, colegas e vizinhos, mesmo que não sintamos nada de especial por dentro. Mas quando há atração, às vezes ocorre uma pequena micropausa. Ela te nota, o olhar se fixa em você, e por uma fração de segundo, há um leve atraso. O cérebro parece processar a emoção e só então um sorriso suave e caloroso aparece. Parece crescer de dentro para fora, iluminando gradualmente o rosto. Esse sorriso se distingue não apenas pelo momento em que aparece, mas também pela sua qualidade. Os olhos estão envolvidos. Os cantos externos dos olhos se elevam levemente e o olhar se aprofunda. Esse é o chamado sorriso genuíno, que raramente é provocado. É difícil manter o contato por muito tempo. Ele surge e desaparece naturalmente. É justamente essa breve pausa e delicadeza que pode indicar uma resposta interna genuína. O segundo ponto importante é a distância. As pessoas regulam intuitivamente a distância entre si e os outros. Com aqueles por quem somos indiferentes, mantemos uma distância neutra. Com aqueles que consideramos desagradáveis, tentamos aumentar a distância. E quando surge interesse, o corpo tende a diminuir ligeiramente a distância. Isso pode ser um passo quase imperceptível para mais perto, uma leve inclinação para a frente ou um movimento dos ombros em sua direção. Isso é especialmente perceptível durante uma saudação. Uma saudação amigável típica costuma parecer formal. Um breve contato, um toque leve, uma pequena pausa, e em seguida, um gesto de aproximação. Mas se houver uma sensação de atração, a dinâmica muda. Ela pode permanecer um pouco mais do que o necessário, ou inclinar-se um pouco mais perto do que é habitual em uma comunicação formal. Às vezes, é ela quem encerra o contato por último, como se estivesse lentamente se desapegando do momento. É importante entender que não se trata de ações demonstrativas. Tudo acontece naturalmente, sem qualquer artifício. É essa naturalidade que torna esses sinais confiáveis. Quando uma pessoa se sente confortável e segura perto de outra, seu corpo relaxa. Os ombros caem, os movimentos se tornam mais suaves, a respiração mais calma. Esse estado é difícil de fingir. Outro sinal sutil tem a ver com o olhar. Os olhos são uma das ferramentas mais expressivas da comunicação não verbal. Durante uma saudação, o olhar pode dizer muito mais do que palavras. Se os olhos dela encontrarem os seus, e depois se desviarem para baixo por um instante e retornarem ao olhar fixo, isso pode indicar interesse genuíno. Esses micromovimentos acontecem muito rapidamente, quase imperceptivelmente, mas refletem a ação do subconsciente. Pesquisas sobre comportamento não verbal mostram que, quando alguém se sente atraído por você, essa pessoa mantém contato visual com mais frequência e por um pouco mais de tempo do que o habitual. No entanto, o olhar não se torna intrusivo. Permanece caloroso, aberto e calmo, sem tensão. Às vezes, após uma breve pausa no olhar, ele retorna, como se houvesse um desejo de restabelecer a conexão.
O tom de voz também merece atenção especial. Mesmo que as palavras permaneçam neutras, a entonação pode mudar ligeiramente. A voz torna-se mais suave, um pouco mais grave ou, inversamente, um pouco mais aguda. Dependendo do temperamento da pessoa, surge uma melodia mais expressiva. O ritmo da fala pode diminuir um pouco, como se houvesse um desejo de prolongar o momento da comunicação. Curiosamente, muitos desses sinais aparecem simultaneamente. Individualmente, podem parecer aleatórios. Um sorriso tardio pode ser resultado de reflexão. Uma distância menor pode ser consequência do espaço apertado. Um olhar fugaz pode ser mera coincidência. Mas quando você percebe 2 ou 3 desses sinais ao mesmo tempo, a probabilidade de não serem coincidência aumenta significativamente. É importante lembrar que a confiança se demonstra não por ações ruidosas, mas pela calma. Se você perceber sinais sutis, não comente imediatamente sobre eles nem mude abruptamente seu comportamento. Reagir de forma exagerada pode arruinar a naturalidade do momento. É melhor simplesmente responder com o mesmo nível de energia, sorria com calma. Mantenha o contato visual por um pouco mais de tempo e adote uma postura suave e tranquila. A verdadeira atração se desenvolve gradualmente. Ela se constrói sobre uma sensação de segurança e respeito mútuo. Quando um homem é atencioso aos detalhes, mas permanece calmo e sereno, ele cria um espaço no qual a outra pessoa pode expressar seus sentimentos com mais facilidade. Às vezes, os homens confundem uma simpatia casual com um interesse intenso. Portanto, é importante observar o contexto geral. Como ela se comporta não apenas no momento da saudação, mas durante toda a interação. Ela busca continuar a conversa, mantém contato posteriormente, toma a iniciativa. A verdadeira atração raramente se limita a um breve momento. Outro indicador é a consistência dos sinais. Quando as palavras, o olhar e a distância estão alinhados, surge uma sensação de coesão. Se ela sorri, olha abertamente e permanece próxima, trata-se de uma linha de comportamento unificada. Mas se ela sorri, mas seu corpo se afasta e seu olhar evita o contato, é muito provável que seja apenas polidez. O contexto também é importante. O ambiente, o clima e as circunstâncias do encontro influenciam muito o comportamento. Em um grupo barulhento, uma pessoa pode se comportar de maneira diferente de quando está sozinha. Em um ambiente de trabalho, os sinais costumam ser mais sutis, portanto, a observação deve ser atenta e sem tirar conclusões precipitadas. Perceber sutilezas é uma habilidade que se desenvolve com o tempo. Requer não apenas observação, mas também calma interior. Quando uma pessoa está muito focada em causar uma boa impressão, começa a perder detalhes. Mas quando está relaxada e presente no momento, os sinais se tornam mais perceptíveis. O interesse muitas vezes se manifesta em pequenos gestos. Um leve toque na mão durante uma risada, uma tentativa de encurtar uma pausa na conversa, o desejo de prolongar a reunião por pelo menos alguns minutos. Esses não são gestos ostensivos, mas dicas sutis, e é nelas que reside a verdadeira profundidade. Se você notar um olhar caloroso, um sorriso gentil e prolongado e um desejo de se aproximar um pouco mais, não tire conclusões precipitadas. Simplesmente continue a conversa naturalmente. Deixe a dinâmica se desenvolver sem pressão. A verdadeira confiança se expressa através da paciência. À medida que as dúvidas se dissipam gradualmente, surge uma leveza. Você não tenta mais adivinhar, simplesmente observa e reage com calma. O corpo realmente conta histórias que as palavras preferem ocultar. E se você aprender a ouvir essa linguagem silenciosa, muitas coisas se tornarão muito mais claras. Em última análise, a reciprocidade é o mais importante. Mesmo os sinais mais sutis só têm significado quando ressoam. Um sorriso recíproco, um olhar de apoio, uma postura aberta. Tudo isso cria uma ponte invisível entre duas pessoas. E se essa ponte for construída por ambos os lados, então podemos falar de interesse genuíno. A atenção aos detalhes distingue uma pessoa que entende o que está acontecendo daquela que está perdida em conjecturas. Mas é importante manter o respeito e não violar os limites pessoais. A verdadeira atração nasce não da análise, mas da presença genuína e da confiança tranquila. Portanto, da próxima vez que vocês se encontrarem e trocarem cumprimentos, não busque confirmações ruidosas.